Semana passada a gente fez a live aqui, a escola trabalha com imersões e a gente no final de cada mês, a gente está na sétima imersão, no quarto ano da escola e criou esse modelo de live. Aí a gente fez a live, eu comecei a falar de maneira até equivocada, porque eu mudei minha maneira de pensar, né? De que a gente teria, que a gente seria uma startup. Aí quando eu falei a palavra startup, cada uma das pessoas que estava na live definiu startup de uma maneira diferente. Então, quando a gente vai falar sobre alguma coisa do senso comum, em que não tem uma decisão envolvida, digamos, você diz assim: olha, aqui no aeroporto temos vários patos perto do aeroporto. Beleza, patos. Isso é suficiente para uma criança explicar para uma criança, para uma mãe mostrar os patos, etc, etc. Mas no momento em que os patos começam a atrapalhar, né, a subida e descida dos aviões, os patos começam a entrar nas turbinas dos aviões, podendo até ter um acidente, as pessoas vão definir que tipo de pato está se falando, até para poder ver que tipo de ação pode ter para que aqueles patos possam não estar ali naquele ambiente. Então, se por exemplo, se você tiver uma aceleradora de negócios, se você tiver um curso sobre startup, você vai ter que definir, afinal de contas, o que é uma startup. Aí você vai. Então a gente precisa trabalhar isso. O que a gente já tem colocado aqui, conversado, é que a Bimodais, né, nós temos dois tipos de empresas, né, empreendedoras hoje no mercado, dois grandes tipos, né? As que querem mudar os hábitos, né, as coisas que as pessoas fazem, e aquelas que querem mudar a forma que as pessoas pensam. E dentro desse grupo que quer mudar a forma que as pessoas pensam, tem um pessoal que introduz a ideia de terceiros, e no nosso caso, nós desenvolvemos conceitos. Então, nós somos, né, criadores de conceitos, criadores de narrativa. E aí nós temos aqui um laboratório de conceitos. Quando a gente pega um conceito, a gente traz para o laboratório, como se fosse uma bancada, e a gente vai decupar o conceito. Nós vamos trabalhar com esse conceito. E aqui no caso, como a gente teve esse problema na nossa live, a palavra startup. Aí vamos lá. Então vamos pegar o senso comum, né? Vamos pegar aí as definições. Aí na definição inicial, que é da Wikipedia em português. Vamos ver a definição aqui do Wikipedia em português, né? Startup é um termo em língua inglesa, que não tem tradução para o português. É uma empresa emergente, que tem como objetivo principal desenvolver ou aprimorar um modelo de negócios, preferencialmente escalável, disruptivo e repetível. Então ele diz, é uma empresa emergente. É uma empresa emergente, né? Então, mas espera aí, se ela é uma empresa emergente, é uma fase da empresa, né? É um momento da empresa. Então, se você vai perceber que está se falando de uma fase, né? Então, você não tem uma startup para todo o tempo, né? No Wikipedia em inglês, o cara vai e diz: é uma empresa ou projeto realizado por um empreendedor para buscar desenvolver e validar um modelo escalável. Então, no inglês, é assim: se não é escalável, não é uma startup. Se a pessoa faz uma empresa inovadora, mas não quer escalar, ou não quer escalar num determinado tipo de criação de escalável, que eu estava conversando com a Fernanda, ela diz, não, se a minha empresa tinha 50 pessoas no início e passou a 100, ela escalou. Mas que tipo de escalada a gente está falando, né? É escalada de quanto nesse processo? E aí você vai no dicionário, aqui em português, você não vai no Michaelis, ele vai dizer empresa de pequeno porte com investimento de baixo custo, que privilegia projetos promissores. Geralmente, aí tem lá o preferencialmente, geralmente na área de alta tecnologia. Então você vê que três definições muito diferentes uma das outras. Ora tem que ser de alta tecnologia,
né? Ou tem que ser escalável. Então, como é que a gente vai botar isso no laboratório e vai organizar essa brincadeira, né? Aí eu botei, precisa ser, é uma fase de uma empresa, tem que ser de tecnologia, tem que ser tecnologia digital, tem que ser disruptiva, tem que ser grande e escalável, tem que ser global, né? Precisa de aporte, isso tudo apareceu também na nossa live. Então vamos botar no laboratório? Então vamos lá. Então vamos, primeira coisa, toda empresa, seja ela qual for, tem 3 fases. Estou começando, estou consolidando e já consolidada estou aprimorando, estou melhorando e estou fazendo uma inovação continuada. Então isso, né, não tem jeito. Toda empresa tem isso. Então você não é uma startup. Aí você vai ter 2 tipos de empresa. Uma empresa que vai ser uma empresa imitadora, conceitos validados, uma pizzaria, um pipoqueiro, que vai repetir coisas que já existem. Não tem a validação de conceito. E você tem uma empresa inovadora, uma empresa criadora, que tem validação de conceito. Então, você tem essas 2 separações. Então, a gente pode dizer que uma empresa imitadora não vai ter a sua fase startup. Porque ela não vai validar conceito. Ela simplesmente vai pegar um conceito que existe, né, já no mercado e não precisa validar. E aí a gente tem todo um trabalho, e aí a gente teve a explosão de empresas criadoras, explosão de empresas que estão, como diz o Peter Thiel, indo do 0 a 1, criando coisas novas que precisam validar conceito. Essa fase da validação de conceito é uma fase que a gente pode chamar de startup, né? Naquele momento, né, é uma fase. Aí você vai dizer, não, é uma startup. Tá, a gente pode dizer, tá, é uma startup, mas o que a gente está dizendo, na verdade, no detalhamento, estamos no momento startup daquele projeto em que existe uma validação de conceito e o objetivo é que aquele conceito tenha clientes, que aquilo seja funcional e que aquilo passe a funcionar, né? Então, a gente vai chegar e vai dizer, fulano criou uma empresa inovadora, diferente do tradicional, que está na sua fase startup de validação dos conceitos. E aí, então, quando o cara fala das incertezas, na verdade, você está falando da validação de conceitos, porque não é uma incerteza, é que você está criando uma coisa nova e tudo que é novo tem um aumento da taxa da incerteza. Seria isso. O que vocês dizem? Pessoal, Bimodais, futurismo para empreendedores. O que é a nossa escola? É uma startup. É uma startup conceitual. E o nosso foco principal é a formação, né, de formadores para o empreendedorismo. Óbvio que o empreendedor se beneficia, mas existe a necessidade da gente dar uma guinada no empreendedorismo brasileiro. O empreendedorismo brasileiro ele é desteorizado. A gente não entende o que é uma revolução de mídia. A gente não entende que uma revolução de mídia vem de um aumento populacional. E a gente não entende que, quando a gente aumenta a população e faz uma revolução de mídia, a gente inicia um novo modelo de comando e controle. E esse novo modelo de comando e controle abre espaço para novas organizações que vão promover a descentralização, a reintermediação. Antigos intermediadores vão perder espaço para novos intermediadores. Então, o que acontece? O empreendedor brasileiro não tem nas mãos uma teoria consistente da mudança. E sem uma teoria consistente da mudança, o que ele vai fazer? Ele vai criar startups muito mais incrementais do que disruptivas, muito mais locais do que globais, porque a gente tem aí demandas parecidas com o Brasil, na China, na Índia, na Rússia, em outros países que cresceram que nem o Brasil, em que você, resolvendo o problema do Brasil, você pode exportar isso. Então existe aí uma visão que as pessoas têm que ter e elas não estão tendo. A gente está entrando no nosso 4º ano, na nossa 7ª imersão, e eu te convido para fazer parte. Me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô,
quero sair de uma